Olá, DG ABC Entrevista no ar. E hoje nós vamos falar sobre os principais cuidados com as obras de arte. Você sabia que raios ultravioletas, poluição, temperaturas e produtos de limpeza são os principais elementos que podem prejudicar a beleza das obras em longo prazo? Alguns cuidados especiais na hora da limpeza correta são necessários para a conservação de peças como quadros em tela, madeira, papel, gravuras e as fotografias. Quem me ajuda nessa orientação é Patrícia Cornish. Muito obrigada pela presença, Patrícia. Obrigada a você, Alice, por estar aqui. É um prazer. Gostaria muito de dividir com vocês alguns conhecimentos que eu tenho sobre como preservar a arte. E que muitas pessoas não sabem, né, Patrícia? Isso. É bom a gente começar esclarecendo exatamente isso. Quais são as principais orientações de cara? A principal orientação é que quando você compra um quadro, a primeira coisa que deve se preocupar é a moldura. A moldura é um grande vilão, além do que você falou sobre a poluição, sobre a temperatura, os raios ultravioleta. O que acontece com a moldura? O passe-partout, que é aquela partezinha branca que vai entre a moldura e o quadro, e a fotografia, no caso, no quadro, chama-se passe-partout branco, no caso que eu gosto do branco, aquela placa na parte de trás, que é o board, que gruda, né? Faz que nem um sanduíche a arte no meio. E as fitas que colam a arte nesse board. Então você faz um board, você faz a fotografia, o passe-partout, aí você tem uma moldura. O que acontece com a moldura hoje em dia? As molduras, elas são feitas sem ser de pH neutro. Isso é um problema. Por que acontece? Quando você faz uma moldura com qualquer material, esse material, quando ele ser atingido por alta temperatura, pela umidade, os raios ultravioletas, essa parte da moldura vai começar a entrar em reação química com o papel da própria obra de arte. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo? Você vai ter manchas amarelas, você vai começar a ver desbotamento. É muito comum a moldura ser errada. Então aqui no Brasil, nós estamos reféns, né? Porque nós estamos num país tropical, muita poluição, enfim, tem muitos atributos que correspondem aí às coisas erradas que não podem acontecer, não é isso? Isso. Bom, falando de Brasil, os raios ultravioleta, nós não podemos escapar dos raios ultravioleta no Brasil. Então o que eu recomendo é o seguinte, existem vidros apropriados que podem bloquear parcialmente os raios ultravioleta, mas eles não fazem todo o trabalho. O que eu recomendo mesmo é que nos ambientes que recebam muita luminosidade, muitos raios solares, eu recomendo que se coloque uma persiana apropriada. O que tem essa persiana? Ela é feita com um material especial e ela vai bloquear até 99% dos raios ultravioleta. Então a sua arte vai estar 99% protegida dos raios do sol. E também tem a umidade. A umidade, você pode eliminá-la do ambiente ao abrir bem as janelas, deixar ventilado, isso é bacana. Mas sempre colocando a sua persiana para proteger dos raios violetas. Às vezes você quer fazer um espaço mais intimista, de repente, e aí vou colocar um quadro bacana, que de repente eu arrematei, enfim. E aí você deixa num espaço escuro e acaba prejudicando a obra, é isso? Ele pode ficar numa parte escura. O que não pode faltar é a circulação de ar, que é muito importante, porque isso, de uma certa forma, é um inimigo da umidade, vai fazer com que a umidade reduza. E a limpeza? Limpeza eu acho que é essencial, as empregadas de plantão e até as patroas, de repente, ficam com essa dúvida, né? O que fazer? Porque elas já saem com um paninho, um álcool, vou limpar, e de repente não está limpando e sim prejudicando, certo? Certo, isso é um perigo. Principalmente nas obras de pinturas a óleo, aquarela, elas não levam vidro. Elas nunca devem levar vidro. A estrutura, pelo papel, pela tela, elas são mais resistentes, então não precisa do vidro. Então aí que fica o perigo, porque aí vem a empregada ou vem uma pessoa e limpa com pano molhado, com álcool, aí acaba estragando, aí vai manchar, aí vai desbotar. Então a minha recomendação é o seguinte, tenha um espanador em casa, só para limpar as obras. É um luxo, mas é um bom investimento. Tenha panos de algodão secos, sem nenhum produto químico. E é limpar sempre na frente dos quadros e por trás dos quadros, porque atrás dos quadros também junta mofo, umidade, que também vai prejudicar o quadro, a beleza
no longo prazo. E tem diferença, assim, de obras mais antigas para as atuais na hora do cuidado? Ou não, os cuidados são os mesmos? Os cuidados são os mesmos. Como eu falei originalmente, se você escolher uma moldura apropriada, for feita profissionalmente, ela vai ter que atingir o modelo de conservação, padrão de conservação. O que isso significa? Que ela vai poder viver até 70 anos. Olha, bacana. Então, por exemplo, o cuidado que você tem com uma obra hoje que eu acabei de fazer, eu sou um artista, pintei o meu quadro, dou para você, você vai cuidar da mesma forma que você cuida algum quadro que você ganhou da sua avó. Então, o mesmo cuidado, proteger dos raios ultravioleta, você tem que eliminar a umidade através de arejar o ar. E também tem uma dica super importante, no seu quadro você sempre coloca pedacinhos de feltro, quadradinhos de 1,5 centímetro por 1,5 centímetro, você coloca nas duas pontas de baixo, porque aquilo vai criar um vão entre a obra e a parede, aí vai circular o ar. Ai, que bacana. E não tem formação da umidade, dos fungos, das traças, que no Brasil elas adoram uma tela. Então essa é uma dica valiosa. Essa é uma dica valiosa. Perfeito. Patrícia, muito obrigada por essas orientações. Eu tenho certeza que ajudou o pessoal de casa, principalmente para quem está redecorando a casa, comprou o primeiro apartamento, enfim, tudo isso ajuda bastante. Muito obrigada. Por nada, prazer é meu. E o nosso programa fica por aqui. Para você, um ótimo dia. Até o nosso próximo encontro.